estaremos estudando a lição 6 da Revista dos Jovens. O título da lição é Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. E no trimestre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Revista comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves, pastor auxiliar da Assembleia de Deus de João Pessoa. Então, falando sobre fé e falando também da questão apologética, vamos falar sobre mais um tema importante para a nossa fé, a respeito de Cristo. Como falamos no início do trimestre, essa lição, além de avocar a questão da fé, também é uma lição apologética, falando sobre os pontos principais da nossa fé. E um deles é essa questão referente à natureza de Cristo, as duas naturezas que ele possui. E o texto principal já diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1. Nós já vemos aí a sua natureza divina, que Jesus estava com Deus e Jesus é Deus. E no resumo da lição, cremos na natureza humana e divina de Jesus e na sua obra salvífica para a humanidade. Então, o resumo cita, além da natureza divina, a sua natureza humana. Inclusive, na imagem da lição, é uma criança na manjedoura, representando aqui o Senhor Jesus, que se tornou carne e habitou entre nós. Nasceu como um ser humano normal. A sua concepção foi extraordinária, foi um ato sobrenatural, mas a partir daí ele se torna carne, o Emanuel, ele habita conosco, como ele sempre desejou fazer, ou seja, sempre Deus quis habitar no meio dos homens. E Jesus, então, é a expressão maior da vontade de Deus em habitar com os homens. Ele se tornou carne, habitou entre nós e veio tomar sobre si o castigo que era para nós. Ele veio ser o substituto perfeito. Louvado seja o Senhor, para poder pagar os nossos pecados. Bendito seja o Senhor. Então, ele, Deus, mesmo em forma de Deus, abriu mão de sua glória para poder estar aqui cumprindo essa missão tão gloriosa. Os objetivos da nossa lição são explicar a singularidade de Jesus, destacar as evidências de que Jesus possuía atributos divinos e saber que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Glórias a Deus. Então vamos passar por tópicos que estarão trazendo esses objetivos à tona. Texto bíblico se encontra em João 1, de 1 a 5 e Colossenses 1, de 13 a 19. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Colossenses, ele nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Louvado seja o Senhor. A introdução diz o seguinte: cremos que o Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. Entretanto, ao longo dos anos, a doutrina de Cristo tem sido submetida a muitas heresias. São pessoas incrédulas tentando explicar como o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. E tal verdade não é uma questão mitológica. Mateus 1:20. Você verá que o objetivo dessa lição é reafirmar as bases da divindade, humanidade e singularidade de Jesus. Então, quantas foram as heresias que surgiram durante os anos, e que muitas ainda
permanece até hoje, né, querendo explicar, né, querer tornar mais fácil o sobrenatural e trazer uma explicação racional. Mas como vimos aqui, foi algo sobrenatural desde a sua concepção, pois Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Além das heresias, né, há também, né, a teologia liberal que buscou respaldo, né, na busca do Jesus histórico, né, os historiadores críticos. Muitos tentaram, né, enquadrar Jesus apenas como um personagem da história, mas tão somente confirmaram que existiu. Então, o que fala realmente sobre Jesus, que nos apresenta quem é Jesus, é o Novo Testamento, louvado seja o nome do Senhor, cumprindo, claro, todas as profecias do Antigo Testamento. Então, ainda que busquem-se evidências históricas sobre Jesus, o que nos apresenta ele realmente é a revelação da palavra, né? Então, os próprios evangelistas que conheceram, que viram, podem relatar de forma maravilhosa quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver que até no princípio, né, Jesus pergunta, né, e os homens achavam que era ele, né, e os próprios discípulos tinham dúvidas. Mas, né, depois da sua morte e ressurreição, ficou evidenciado, né, e quando eles registram os evangelhos, demonstram ali todo o poder, toda a ação sobrenatural do Espírito Santo, desde a concepção e durante toda a vida de Jesus, mostrando que Jesus realmente tem essas duas naturezas que estaremos estudando durante a lição. Então, todas as tentativas de explicar Jesus extra-bíblica não vai abranger realmente quem é Jesus, a não ser o que é contido na revelação, na palavra que Deus nos deu. Glórias a Deus. E principalmente, né, trazendo relatos de testemunhas oculares. Primeiro tópico, a singularidade de Jesus. Primeiro subtópico, plenamente divino, plenamente homem. Jesus Cristo teve duas naturezas, a divina e a humana. Ele era plenamente homem, mas também plenamente divino. Jesus era Deus vindo em carne. João 1. O Todo-Poderoso habitou entre nós e a sua encarnação foi um ato divino pelo qual assumiu para si a natureza humana. Existem muitas provas da divindade de Cristo nas Escrituras Sagradas. E, segundo Stanley Orton, os escritores dos evangelhos sinóticos usam a expressão Filho do Homem 69 vezes. Essa era uma expressão que Jesus utilizava a respeito de si mesmo. Então, Jesus era plenamente homem, plenamente Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E, né, bem enfatizado, como comentarista que cita Stanley Orton, 69 vezes acontece o uso desse termo, Filho do Homem, glórias a Deus, demonstrando que Jesus realmente se tornou carne e habitou entre nós. Muitas das heresias que surgiram, inclusive, era para questionar isso, né? Dizendo que Jesus não teria se tornado homem, porque, né, misturando, né, ou emprestando muitas das vezes das filosofias gregas, acreditava que a carne era tão mal que, né, o espiritual não poderia compactuar com essa carne, né? Muitas filosofias gregas, inclusive, diziam que a carne deveria ser destruída, e uma forma de destruir a carne era a busca de prazeres, ou entregar a carne para as glutonarias, para a prostituição, e assim vai, porque a carne não prestava para nada. Mas, como já estudamos em lições passadas, né, o corpo humano, né, Deus fez de forma perfeita, né? O corpo humano tem uma utilidade, não é o corpo que peca. Quem peca é a alma que está dirigindo, conduzindo o carro, né? Por isso que nós devemos zelar, cuidar desse corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Glórias a Deus. Então, o corpo não é culpado. O que é culpado do pecado, o que é mal, é a nossa natureza adâmica, a nossa alma que vai escolher em pecar ao invés de escolher, tender, né, para andar no Espírito. Então, muitos tentaram desfazer disso e surgiram muitas heresias, como o gnosticismo, o docetismo, em que dizia que Jesus na verdade não veio em carne, ele era aparente. Ele fingia ser carne, fingia ter dor, fingia chorar, fingia morrer, né? Então, isso são as heresias. Mas a Bíblia Sagrada deixa bem claro que Jesus se tornou carne, se tornou homem, né? A concepção sobrenatural, mas a partir dali ele era plenamente homem. Entretanto, né, não deixando de ser plenamente Deus, como veremos aqui, né? A natureza hipostática, né? A união dessas duas naturezas
em um só ser, glórias a Deus. Não era nem 50% homem, 50% Deus, que seria então apenas metade. E talvez até não poderíamos usar o termo também 100% Deus, 100% homem, que denota no 200% que seriam dois. Na realidade, ele era plenamente homem, plenamente Deus, algo sobrenatural, e precisamos ter fé, aleluia, para crer nessa revelação. Segundo subtópico, a declaração da Escritura a respeito de Jesus. Na Escritura Sagrada, a palavra usada com relação a Cristo é Tel, cujo significado é Deus. O mesmo termo é utilizado para fazer menção do Criador do céu e da terra, o governante sobre todas as coisas. Essa verdade pode ser vista nos seguintes textos bíblicos no Novo Testamento: João 1:1, 1:18, 20, 28, Romanos 9:5, Tito 2:13, Hebreus 1:8 e 2 Pedro 1:1. É importante observar que há ao menos 7 passagens do Novo Testamento que se referem explicitamente a Jesus como Deus. No Antigo Testamento encontramos um versículo muito conhecido, em que o nome de Deus é aplicado a Cristo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Então temos no Novo Testamento também essa revelação, essa verdade, glórias a Deus, de que Jesus era Deus. E não somente usando esse termo, Tel, mas a gente vai ver também os atributos divinos sendo aplicados a Cristo. Então a gente vai ver durante a Bíblia que Jesus tinha esses atributos divinos, como já vimos também que Jesus era plenamente homem. Então o terceiro subtópico fala da palavra Kyrios, aplicada a Cristo. Então o que quer dizer essa palavra? Algumas vezes no Novo Testamento a palavra Senhor, que é Kyrios, é usada como uma referência a um superior. Mateus 3:27, 21:30, 27:63 e João 4:11. Todavia, a mesma palavra também é usada na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que era regularmente usada no templo de Cristo, como a tradução da palavra hebraica Javé, ou o Senhor, como é muitas vezes traduzida. A palavra Kyrios é usada para traduzir o nome de Deus, várias vezes na versão grega do Antigo Testamento. Portanto, qualquer pessoa no tempo do Novo Testamento que possuísse algum conhecimento do Antigo Testamento em grego teria reconhecido que nos contextos que fosse apropriado, a palavra Senhor era o nome do Criador e sustentador dos céus e da terra, o Deus onipotente. Tal verdade evidencia as duas naturezas de Jesus Cristo, a humana e a divina. Então, embora o termo Kyrios poderia ser usado com autoridade, normalmente na tradução grega, inclusive do Antigo Testamento, citada aqui a Septuaginta, esse termo então era usado para traduzir o nome de Javé. A gente vê em muitas Bíblias, muitas traduções hoje, quando temos grafado o Senhor dessa forma, todas as letras maiúsculas. Então ali, no original, estaria Javé, ou no grego, Kyrios. E esse mesmo termo também é usado para Cristo, demonstrando que ele era o Deus onipotente do Antigo Testamento, que os escritores, aquelas testemunhas oculares, reconheciam que Jesus era o Senhor. Como o próprio Pedro, no momento de revelação, quando Jesus pergunta o que os homens achavam quem era Jesus, e depois de todas aquelas hipóteses que as pessoas levantaram, foi dita ali a Cristo, Pedro então diz que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, pelo Espírito Santo, ele já tinha essa revelação, e após, como já falamos, a morte, a ressurreição, tudo que eles viram, e aconteceu com Cristo, inclusive Cristo sendo elevado às alturas, voltando à sua glória, eles usavam esse termo de forma bem consciente de que Jesus era o Kyrios, era o Senhor. O segundo tópico é evidências de que Jesus possuía atributos divinos. Então vamos falar aqui sobre esses atributos. Já falamos sobre alguns termos, por exemplo, Tel ou Kyrios, e agora vamos falar de atributos, qualidades que só pertencem a Deus, e Jesus as possuía porque também é Deus. Onipotência, eternidade e onisciência. Jesus demonstrou sua onipotência quando acalmou a tempestade com apenas uma ordem. Mateus 8, 26, 27. Quem é esse homem que até o vento, até o mar dá ordem?
Quando multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Mateus 14:19. E ao transformar água em vinho, João 2:11. Né? Só o Criador poderia executar, né, tais milagres. Glórias a Deus. Mudar os elementos, tornar água em vinho, glórias a Deus, multiplicar, né, pães e peixes e alimentar uma multidão e dar ordem ao mar. Glórias a Deus. Só Deus poderia fazer isso e Jesus tinha todo o poder. Jesus declarou sua eternidade ao afirmar: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E também quando declarou: eu sou o Alfa e o Ômega. Então, expressões que os judeus claramente entendiam que eram expressões atribuídas a Deus e que Jesus também, né, assumia essa condição de eternidade. Podemos ver a onisciência de Jesus quando ele revela conhecer o pensamento das pessoas. Né? Marcos 2:8, João 6:64. Jesus Cristo é Deus e seu amor por nós fez com que ele assumisse a forma humana para nos redimir de nossos pecados. Né? Então, quando ele cura o paralítico, as pessoas ficam arrazoando lá, não expressam nenhuma palavra, mas Jesus já conhecia o que está nos corações daqueles homens. Segundo subtópico, a soberania de Jesus. Sua soberania é vista no fato de que ele tinha poder para perdoar pecados. Né? Marcos 2:5-7, no caso do paralítico. Sim, Jesus pôde nos limpar, perdoar, mediante o seu sangue. 1 João 1:7. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Diferentemente dos profetas do Antigo Testamento, que declaravam: assim diz o Senhor, Jesus atestava: eu, porém, vos digo, né? Glórias a Deus. Então, os profetas precisavam usar essa expressão porque eles não eram dono da palavra, né? Ele expressava aquilo que Deus mandava. Já Jesus, né, ele dizia, né? Glórias a Deus. Eu, porém, vos digo, né? Em verdade vos digo. Então, Jesus era o dono da palavra, era o verbo, ele poderia expressar dessa forma. O mestre falou com autoridade divina porque ele era plenamente Deus. Terceiro subtópico, digno de adoração. Outra prova da divindade de Cristo é o fato dele ser digno de adoração, algo que está vedado a qualquer criatura, nem mesmo os anjos. Os anjos, quando alguém ia adorá-lo, eles diziam: não faça tal, sou só um conservo, né? Ou seja, ele era alguém que estava nos servindo, né, por ordem de Deus. Né? Então, quem merece adoração? Somente Deus. E Jesus recebia adoração porque ele é Deus. Todavia, a Escritura Sagrada afirma que Deus exaltou a Jesus soberanamente. Filipenses 2:9. Né? Até no nascimento de Jesus, né, os anjos entoaram ali um cântico, né? Mas em Filipenses a gente vê o final da trajetória de Jesus, ou seja, Jesus ele vence, né? Ele cumpre a missão e ele retorna à sua glória. E Deus, né, aleluia, o exalta soberanamente. O Senhor também ordena aos anjos que adorem a Cristo, pois lemos: em todos os anjos de Deus o adorem, Hebreus 1:6. Que a sua fé no Filho de Deus possa crescer ainda mais e se torne uma fé viva, capaz de produzir muitos frutos para a glória do Pai. Então, é importante frisar nesses tópicos é que o Verbo habitou entre nós. Esse Deus, ele, como veremos no próximo tópico, né, ele se esvazia para poder pagar o preço em nosso lugar, para tomar a nossa condenação. Aleluia. E hoje nós simplesmente precisamos crer e obedecer a Ele, segui-lo, né? Se arrepender do nosso pecado e deixar com que Ele pague a conta. A cédula que era contrária contra nós, Ele rasgou, Ele cravou na cruz, desde que nos entreguemos a Ele. Louvado seja o Senhor. Terceiro tópico, Jesus esvaziou-se de si mesmo. Primeiro subtópico, Jesus se esvaziou de sua glória. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo afirma que Jesus tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2:5-6. No versículo 7, a palavra eknosen, aniquilou-se, se destaca. Ela deriva do verbo keno, que significa vazio, vão. Assim, a palavra grega eknosen quer dizer literalmente, ele esvaziou-se, né? A doutrina da kenosis, né? Ou seja, essa forma como Jesus, ao se tornar homem, se tornar servo, né? Ele abre mão da sua glória, né? Para poder se tornar carne, realmente de forma plena, para realmente sofrer, chorar
para sentir a nossa dor, né? Para ser o nosso intercessor perfeito. Glórias a Deus. Então ele se torna plenamente homem. Aleluia. Mas ele, para isso, ele abre mão, ele esvazia-se de si mesmo. Essa expressão mostra que, ao se tornar homem, Jesus renunciou suas prerrogativas como Deus, sua glória celestial, não deixando, porém, de ser Deus. Vejamos esse processo de uma maneira mais detalhada. Então, vamos ver nos próximos tópicos o que Jesus fez por nós, né? Glórias a Deus. Por isso que depois da missão cumprida, Deus o exalta soberanamente. O que realmente diz Filipenses 2, 7 e 8? Segundo subtópico, né? Após um exame desse texto, podemos afirmar que Filipenses 2,7 não diz que Cristo esvaziou-se de alguns poderes ou que esvaziou-se de atributos divinos ou coisa parecida. Antes, o texto descreve que Jesus fez nesse esvaziamento. Ele não renunciou a qualquer de seus atributos, mas por vir a ser servo, isto é, por passar a viver como um homem e a ser encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. O próprio contexto do versículo nos dá a interpretação do esvaziamento, como equivalente a humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição humana. O esvaziamento inclui a posição, não os atributos essenciais ou a natureza. Então ele se torna realmente homem, e não de forma aparente, como as seitas ou as heresias queriam dizer, ele realmente se torna ser humano para poder realmente. Na cruz ele não estava fingindo. Quando ele chora por Lázaro, não era um show de fingimento. Quando ele tem sono, tem fome, tudo isso foi real. Então, é mistério, essa natureza hipostática. Ser plenamente Deus e plenamente homem. Glórias a Deus. Então, ele passou por tudo que um ser humano passa, e isso é o se humilhar a si mesmo. Deixou a sua glória para poder andar entre nós, morar com os homens, aleluias, para poder nos salvar. E o terceiro subtópico, o alicerce da fé cristã. Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não podemos deixar que nada e ninguém venha perturbar a nossa crença na singularidade de Jesus. Crer na natureza humana e divina de Cristo é vacilar para todo o desenrolar da fé cristã. Para que o pluralismo religioso tenha êxito, a singularidade de Jesus terá que ser questionada. Não podemos permitir isso. Então, é uma base da nossa fé. Faz parte da nossa declaração, do nosso credo, que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele não foi só uma personagem da história que poderia ser admirada. Não, realmente, o verbo que estava no princípio, que estava com Deus, que era Deus, aleluia, ele se tornou carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. E isso vai ser questionado, já falamos desde o princípio, do início do cristianismo. É questionado por seitas, por heresias, por críticos e até mesmo pela teologia liberal. Que não venhamos permitir nada disso. Sejamos ortodoxos. Firmemos, aleluia, nossa convicção na doutrina dos apóstolos, dos profetas, na palavra do Senhor. Amém? Concluindo, somente por meio da ação de Deus e da singularidade de Jesus é que a humanidade caída pôde ser resgatada. Jesus se fez carne para nos salvar. Na forma humana também possuía a alma, assim pôde se identificar conosco com as nossas mazelas. Como vemos nos evangelhos, ele sentiu dor, tristeza, alegria, esperança. Ele compartilhou conosco a realidade da alma humana, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então esse Jesus é singular, não tem outro igual. Aleluia, só a salvação por ele, conforme a palavra de Deus. Que Deus continue então nos dando essa convicção, aleluia, essa firmeza na palavra, para que não venhamos a ser movidos por qualquer outro vento de doutrina. Amém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Deus santo, Deus poderoso, obrigado, Senhor Jesus. Foi de forma tão maravilhosa. O Senhor, aleluia, se humilhou para vir morar conosco, aleluia, para tomar o nosso lugar ali na cruz, o nosso castigo, o Senhor tomou sobre si. Obrigado, Senhor. Aleluia, pois ninguém poderia pagar o preço, Pai, aleluia, do salário do pecado. Pela tua graça, hoje somos livres, aleluia, e não temos mais nenhuma condenação. Possamos ficar firmes na fé, crendo, aleluia, no teu amor,
no teu poder, Senhor Jesus. Aleluia. Eu sou eterno. Aleluia. E toda a glória foi lhe dada, todo o poder, e o seu nome está acima de todo nome. E daqui a pouquinho, aleluia, o Senhor vem buscar a tua igreja. Te louvamos, te agradecendo, Pai. Continua fortalecendo, Pai, cada jovem, aleluia, cada aluno da escola dominical, para que possa estar nessa viva esperança. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.